Bem-vindos ao The Debate. A nossa discussão de hoje, ela mergulha numa questão que é, bom, existencial para a noite moderna e que a gente extraiu do nosso material de análise. É a sobrevivência da máscara numa era de vigilância total, onipresente. Hoje em dia, a tecnologia cataloga cada movimento, sabe? Desde reconhecimento facial em câmeras de rua até, sei lá, assinatura de calor vista do céu. O simples ato de existir sem ser notado virou o maior dos desafios. Exato. E a questão que a gente vai explorar aqui é justamente qual filosofia de sobrevivência se prova mais eficaz, mais sustentável. De um lado, a gente tem a abordagem centralizada da camarilha, que se baseia, assim, num controle social e numa manipulação de informação muito meticulosa. Certo. E do outro, a tática descentralizada e um nômade dos anarquistas, que prioriza a evasão e a fluidez como seus escudos. E eu vou defender que a estrutura, a tradição e o domínio da narrativa que a Camarilla promove representam a única muralha que é de fato robusta contra a Segunda Inquisição e, bom, a aniquilação total. E eu vou argumentar que essa muralha é uma ilusão de segurança. Uma relíquia, sabe? A verdadeira sobrevivência na noite de hoje, ela reside na adaptabilidade e na descentralização, que são a essência do movimento anarquista. Olha, a minha posição parte de uma premissa que eu considero, assim, inescapável. Na sociedade de hoje, evitar a tecnologia por completo não é uma estratégia, é uma fantasia. Cada transação, cada viagem, cada momento que você existe numa cidade deixa um rastro digital. O próprio material de origem descreve a tentativa de sair da rede, né? A abordagem ludita como uma forma de vida desnecessariamente sufocante. Então, se não dá para fugir da informação, a única solução lógica é controlar essa informação. E é aqui que a Camarilla se mostra não apenas eficaz, mas proativa. Eles não reagem a uma quebra da máscara, eles a previnem. Eles criam uma névoa de desinformação tão densa que a verdade sobre a nossa existência vira só mais uma teoria da conspiração, sabe? Perdida no meio do ruído da internet. E isso não é caos. É um sistema de defesa ativa que foi aperfeiçoado por séculos. A força da seita está na estrutura dela, onde cada clã é uma peça especializada. Os Nosferatus são os mestres da espionagem digital. Os Ventru usam a influência deles para fazer uma testemunha ocular duvidar do que viu. E os Toreador, que estão tão imersos na sociedade mortal que a presença deles já é um disfarce. Eles se preparam para um cerco. Isso não é paranoia, é prudência, a única possível. Mas eu vejo essa mentalidade de cerco de uma forma fundamentalmente diferente. Para mim, é uma mentalidade de fortaleza, e fortalezas na era digital servem só como alvos maiores, mais visíveis e mais fáceis de atingir. Quando a Camarilla se entrincheira nas cidades dela, nos elísios, nas estruturas de poder, ela se torna perigosamente previsível. A abordagem anarquista é mais inteligente porque ela parte de um princípio muito mais simples e verdadeiro. A melhor forma de não ser pego é não estar onde o caçador está olhando. O nomadismo anarquista não é uma fuga sem rumo, é uma tática deliberada de evasão ativa. O material é muito claro quando diz que, por eles se moverem o tempo todo, se torna muito mais difícil localizá-los. Eles não se apegam a castelos, a corporações, a domínios fixos que podem ser mapeados e atacados. A lealdade deles é aos indivíduos, não a estruturas. E a maior força deles nasce justamente do que a Camarilla vê como fraqueza, a descentralização. Não tem um centro de comando para ser decapitado, sabe? Não tem um príncipe cuja queda vai desestabilizar a cidade inteira. Eles operam por redes informais, tipo uma underground railroad da noite moderna. Eles podem não ter a rigidez da Camarilla, mas eles têm uma resiliência que essa rigidez nunca vai permitir. A fluidez é a forma mais evoluída de sobrevivência. Essa ideia de evasão, ela é atraente na teoria, mas como é que ela se aplica na prática? Para um vampiro que precisa manter um rebanho, um refúgio seguro, qualquer tipo de estabilidade por mais de, sei lá, algumas semanas.
A mobilidade constante se torna inútil no momento em que um anarquista precisa, por exemplo, embarcar num voo comercial, certa, ou simplesmente alugar um apartamento. Nesse instante, ele entra na rede e a vulnerabilidade dele é total. Já a estratégia de desinformação da Camarilla, por outro lado, funciona como um escudo persistente, 24 horas por dia. Pensa num neófito descuidado, que é capturado pela câmera de uma campainha. A solução anarquista é o quê? Queimar o refúgio e fugir. A da Camarilla é muito mais sofisticada. É ter um conglomerado de mídia de um Ventru lançando uma campanha de marketing viral para um filme de terror, inundando as redes com filmagens vazadas que se parecem muito com a evidência original. A verdade não é apagada, ela é afogada num mar de mentiras. Isso é controle sistêmico. É uma defesa que protege o indivíduo, mesmo quando ele está parado, exposto. Sim, mas essa máquina de corrupção da informação que você descreve, ela é um esforço monumental, e caro e com inúmeros pontos de falha. É um castelo de cartas que depende de cada pecinha funcionar perfeitamente. Um lacaio que cede no interrogatório, um hacker que invade um servidor. Um simples vídeo que viraliza rápido demais para sua máquina de propaganda conseguir reagir. A complexidade, nesse caso, é inimiga da segurança. A evasão anarquista, por ser mais simples, é muito mais robusta. Eles evitam o problema em vez de tentar gerenciar. O material dá um exemplo perfeito disso. Uma viagem da França à Polônia com um corpo no porta-malas, sem parar em fronteira nenhuma, sem passar por nenhum sistema de vigilância. Isso mostra uma liberdade de movimento que nenhum barão da Camarilla, que está atado aos seus ativos, às suas propriedades, poderia sonhar. Eles não precisam corromper o sistema, porque para eles, o sistema, ele simplesmente não existe da mesma forma. Eles operam nas sombras que o próprio sistema cria. E que tipo de existência é essa? Viver com um rato, sempre fugindo, sempre olhando por cima do ombro. Essa liberdade vem ao custo da segurança coletiva. A Camarilla entende que a máscara é uma responsabilidade de todos, e por isso ela gerencia o risco de forma calculada, centralizada. Num príncipe, por exemplo, ele decide se o perigo de abrigar um malcaviano, que é instável, é superado pelas grandes percepções que a rede da loucura dele pode oferecer. É gestão de risco, entende? Entendo, mas... Nos anarquistas, o individualismo é celebrado, mas é também a maior vulnerabilidade deles. Um único anarquista imprudente pode quebrar a máscara de forma espetacular e aí não existe uma estrutura para impor disciplina, para mitigar o dano, para punir o infrator. A liberdade deles beira a anarquia. E a anarquia, bom, ela sempre atrai os caçadores. Essa estrutura que você elogia como gestão de risco é, na verdade, uma teia de dependências muito perigosas e frágeis. Você mencionou os malcavianos, mas vamos ser claros. A Camarilla precisa deles, mesmo eles sendo, como a fonte diz, criminosamente instáveis. Eles precisam dos Nosferatu, mesmo que a aparência de cada um deles seja uma violação ambulante da máscara. É uma aliança forjada pela necessidade, cheia de ressentimento, não pela força. Já os anarquistas, eles contam com a independência. A falha de um não derruba o sistema, porque não tem um sistema centralizado para ser derrubado. É uma rede distribuída. Mais caótica. Sem dúvida, mas por isso mesmo muito mais difícil de destruir. Você corta uma cabeça da Camarilla e a estrutura toda sangra. Você elimina uma célula anarquista e o resto da rede talvez nem perceba. É a diferença entre um exército e uma guerrilha. E a história ensina quem costuma vencer em guerras de atrito. Você fala em guerrilha, mas para orquestrar uma defesa eficaz, qualquer que seja, é preciso intelecto. Gerenciar as redes complexas de espionagem e desinformação da Camarilla exige uma mente afiada, planejamento estratégico, um estudo profundo da psicologia humana. É um verdadeiro jogo de xadrez, sabe? Jogado em múltiplos níveis. E é interessante notar que quem se atrai por universos com essa profundidade estratégica, como os de RPG, geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente e envolvida com leitura. Esse perfil combina muito com a dedicação necessária para estudar para concursos e provas importantes, seja vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.
E falando em estudo e preparação, é exatamente nesse ponto que a estratégia da Camarilla se mostra falha. Eles estudam e se preparam meticulosamente para o tipo errado de guerra. Todo esse esforço para construir as defesas deles os torna previsíveis. Eles constroem a muralha perfeita para um cerco frontal, enquanto os anarquistas nem sequer jogam esse jogo. Eles contornam as muralhas, atacam as linhas de suprimento e desaparecem. O próprio material sugere que o futuro da máscara da Camarilla depende de quanto tempo os anarquistas permitiram que ela dure. Isso é uma declaração muito poderosa. Com o êxodo de clãs como os Bruja e os Gangrel para o movimento anarquista, a Camarilla está virando uma elite isolada. A verdadeira força dinâmica da noite moderna está do outro lado. Essa visão me parece um pouco romântica e, para ser sincero, perigosamente ingênua. Você romantiza os anarquistas como um movimento coeso, mas a fonte os descreve de uma forma bem mais crua, uma ralé, na maioria das vezes. A força crescente deles não é um sinal de coesão, mas de descontrole, e isso pode levar exatamente ao oposto do que você sugere. Mais caos, mais quebras da máscara e, finalmente, a atenção unificada dos nossos inimigos, algo que a Camarilla trabalha há séculos para evitar. A expansão deles pode ser o catalisador da ruína de todos. Aliás, se você aprecia essa profundidade de análise e essa dissecação de estratégias, considere se inscrever e curtir o nosso conteúdo para não perder as próximas discussões. Você chama de caos, eu chamo de evolução. Nenhum sistema vivo, mortal ou imortal sobrevive através da rigidez. A sobrevivência vem da capacidade de se adaptar. A Camarilla se orgulha de ser um monólito, um fóssil bem preservado de uma era que já passou. Os anarquistas, com todo o caos deles, são a vida que pulsa nas rachaduras desse monólito. Eles são a próxima etapa, melhor adaptada ao ambiente hostil do século XXI. No final, eu reafirmo a minha posição. Num mundo onde a invisibilidade é impossível, a única estratégia viável a longo prazo é controlar a própria visibilidade. A abordagem metódica, estruturada, baseada em manipulação da informação da Camarilla é a única defesa comprovada contra a vigilância total. É a estratégia que joga o jogo para durar séculos, não só para sobreviver até a próxima noite. E eu concluo que continuar jogando esse jogo é aceitar as regras do inimigo. A verdadeira sobrevivência não está em construir muros mais altos, mas em reconhecer que todos os muros, uma hora, viram prisões. A fluidez, a descentralização e a imprevisibilidade dos anarquistas não são fraqueza. Representam uma adaptação mais inteligente e resiliente. No fim das contas, ser um fantasma na máquina é infinitamente mais seguro do que ser um rei num castelo de vidro. Ambas as facções, com suas filosofias opostas, lutam desesperadamente pela mesma coisa, a continuação da sua existência. A tensão entre o controle e a liberdade, a estrutura e o caos, é o que define essa Guerra Fria. Pois é, e o material de origem deixa bem claro que essa é uma luta contínua, longe de ser resolvida. E tem muito mais nuances para a gente explorar sobre como cada um desses lados encara a sua